Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos ou novamente bem-vindos à EBERJ. Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você já é aluno recorrente, seja novamente bem-vindo ou bem-vinda. Estamos aqui para dar início ao nosso curso Cabeça de Procurador, as 30 maiores teses da Fazenda Pública na jurisprudência STJ-STF nos anos de 2019, 2020 e 2021.1, ou seja, até junho de 2021. Espero que você me acompanhe nessa jornada de entender a jurisprudência a partir da visão de um procurador, visão essa que deve ser reproduzida em provas de concurso, tanto em questões ou questionamentos subjetivos, peças, pareceres ou propriamente questões subjetivas, quanto em provas orais. Acredite, no momento em que você começar a responder provas demonstrando para o seu examinador que você já pensa enquanto procurador, as suas chances de aprovação, as suas chances de posse em um cargo da advocacia pública aumentarão exponencialmente e esse é o principal objetivo desse curso. Bom, já tem um curso desse sobre 30 teses 2018, mas agora nós vamos atualizar as teses 2019, 2020 e 2021. Quem compra esse curso tem as 30 teses de 2018 à sua disposição. Muito bem, vamos, portanto, começar a estudar as teses 2019 a 2021, STJ e Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa para falar. Nessa primeira aula, vamos tratar sobre o protesto de CDA. Então, como de costume, eu vou apresentar quais são as características do julgado que nós vamos analisar e, a partir desse julgado, nós vamos entender o problema que foi levado ao Superior Tribunal de Justiça e como esse problema foi solucionado e como isso se transforma em uma tese da Fazenda, seja ela favorável ou não, com grande potencial de cobrança nas provas de concurso público. Vamos lá, então, curso Teses da Fazenda, professor Birajara, 30 maiores teses 2019, 20 e 21.1 até junho de 2021. A tese 1 do nosso curso ela está no informativo 643 do STJ de 2019. É uma tese julgada em recurso repetitivo. O protesto de CDA e execução fiscal é o tema. Deixa eu explicar uma coisa importante. Quando eu falo em teses da Fazenda, não significa dizer que há tese firmada pelo STJ no julgado. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando tiver o aviso, mas não é necessariamente tese da Fazenda, tese de jurisprudência do STJ. O curso chama-se Teses da Fazenda, porque são justamente as decisões do STJ e Supremo a partir das quais eu vislumbro a possibilidade de uma tese favorável ou desfavorável à Fazenda para o enfrentamento de provas. Então, os assuntos aqui são protesto de CDA e execução fiscal. O recurso especial é 1.686.559 São Paulo, se você quiser pesquisar. Direito tributário é a disciplina principal desse julgado, está no núcleo duro dos concursos da advocacia pública e eu adianto que se trata de tese favorável à Fazenda, com aplicação para todos os entes que compõem o conceito de Fazenda Pública, União, Estados e Municípios. Então, essas são as características principais. Vá se acostumando porque todas as vezes que eu iniciar a análise de uma nova tese aqui no nosso curso, eu vou apresentar essas informações que são as que eu considero mais importantes para que você possa se situar em termos do que estudar nessa tese. Direito tributário, protesto de CDA, execução fiscal, esses temas são os temas importantes que nós vamos ver a partir de agora. Direito tributário, como disse, é uma disciplina que está no núcleo duro dos concursos da advocacia pública e dentro de direito tributário, processo tributário e execução fiscal é um dos principais temas. Tem um curso também sobre execução fiscal. Se você tem interesse de estudar comigo tudo sobre execução fiscal, manda um e-mail para atendimento@ebej.com.br e diz que é aluno aqui do curso de teses 19, 20, 21.1 e pede lá um desconto para adquirir o curso de execução fiscal. Muito bem, vamos lá. Bom, inicialmente a gente precisa lembrar, a título de revisão, o que é CDA e qual é a importância da certidão de dívida ativa para a execução fiscal. Esse é o primeiro ponto fundamental. Então, inicialmente, você precisa lembrar que a CDA é um título emitido pelo Estado que comprova a dívida de um determinado contribuinte.
O nome já diz tudo, certidão de dívida ativa. Então, é um documento de dívida, é um título emitido pelo próprio Estado que comprova a existência de uma dívida de determinado contribuinte. Isso é uma CDA. Até aí tudo bem. A partir da CDA, o Estado pode cobrar essa dívida por meio de uma execução fiscal. A gente vai ver daqui a pouco, inclusive com análise do texto legal, que a lei da execução fiscal estabelece que a CDA é parte imprescindível da petição inicial. Então, petição inicial da execução fiscal. Então, por meio da CDA, nós temos a possibilidade, enquanto Estado, de cobrança desse valor, cobrança desse crédito, através de um mecanismo específico do Estado para a cobrança dos seus créditos, que é a execução fiscal. Cobrança de créditos inscritos em certidão de dívida ativa. Inclusive, a certidão de dívida ativa, como disse, é parte integrante da petição inicial da execução fiscal. Isso a gente retira do que está previsto no artigo 6º da Lei de Execução Fiscal, quando diz: a petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido, o requerimento para citação, e aqui a parte importante está no parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Então preste bastante atenção, porque isso aqui é o objeto de resumo inicial para que você possa relembrar o que é CDA e qual é a importância dela para a execução fiscal. Muito bem. Ocorre que nem tudo são flores quando o assunto é cobrança de dívida a partir da execução fiscal ou cobrança das dívidas inscritas em CDA a partir da execução fiscal. Existem milhões de execuções fiscais inefetivas espalhadas pelo Poder Judiciário. Isso é mais do que verdade para qualquer tipo de ente federado que você vá fazer essa análise, seja município, seja estado, seja União. Existem milhões de execuções fiscais inefetivas espalhadas pelo Poder Judiciário. Bom, pensando nesse problema e numa provável e possível solução, até como forma de desafogar o Poder Judiciário, pensando em como esse crédito pode ser adimplido sem a provocação do Poder Judiciário, sem que o Poder Judiciário seja provocado a tanto, a Lei 9492/97, essa lei regula o protesto, ela sofreu um acréscimo decorrente da Lei 12.767 de 2012 para dizer o seguinte: artigo 1º da Lei 9492 diz assim: protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em título e outros documentos de dívida. CDA é um documento de dívida emitido pelo próprio Estado. Então, o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova tanto a inadimplência, a existência de um crédito, quanto o descumprimento de uma obrigação, e isso tudo está em um título ou em um documento de dívida. O acréscimo oriundo da Lei 12.767 diz o seguinte, parágrafo único: incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto, ou seja, que podem ser protestados, que podem passar por esse ato formal e solene, as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do DF, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações. Então, o parágrafo único, ele expressamente estabelece a possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa. Esse é o objeto do nosso estudo principal. O artigo 3º, também da Lei 9492, diz assim: compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou o aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Então, a Lei 9492, que é a que regula o protesto, acrescentada que foi pela Lei 12.767, estabelece a possibilidade do protesto de CDA. Guarda essa informação, porque isso aqui, na verdade, é uma tentativa de, a partir do protesto, fazer com que o contribuinte devedor salde, pague o seu crédito junto ao Estado sem a necessidade da execução fiscal. Enquanto ideia de desafogar o Poder Judiciário
e de se utilizar de um mecanismo a partir do qual seja possível constranger, ainda que licitamente, o devedor ao pagamento da CDA, ao pagamento da dívida a partir da CDA, nesse caso, enquanto ideia para desafogar o Poder Judiciário, é uma ideia muito bem-vinda ao acréscimo feito pela Lei 2.767. Então, a CDA, nesse caso, estabelece, portanto, a existência de um crédito do Estado para com determinado contribuinte. O seu protesto, enquanto mecanismo extrajudicial, pode constranger licitamente o devedor ao pagamento do débito junto ao Estado, evitando assim a execução fiscal. Esse é o resumo, basicamente, da questão. Ocorre que surge uma discussão a partir daquilo que prevê a possibilidade do protesto de CDA. Qual é a discussão? Se o Estado já dispõe de execução fiscal para a cobrança do seu crédito, o protesto não seria desproporcional, constituindo sanção política como cobrança indireta de tributos do contribuinte? Esse ponto aqui é muito importante e você precisa prestar muita atenção, justamente porque a partir dele nós temos a possibilidade de discutir exatamente sobre a natureza do protesto do CDA enquanto possibilidade de classificação enquanto sanção política, o que a tornaria ilegal, inconstitucional. A discussão basicamente é essa aí. Se o Estado ele tem a execução fiscal para a cobrança do seu crédito, e nesse caso específico para a cobrança daquilo que está previsto na CDA, o protesto da CDA não seria desproporcional a ponto de ser classificado enquanto sanção política e, portanto, ilegal? Aí você pode perguntar, professor, o que é sanção política? Revise isso para a gente. Sanções políticas tributárias, também conhecidas como meios indiretos coercitivos de cobrança, são quaisquer imposições ou limitações de ordem administrativa, ainda que estabelecidas em lei, que obstem o exercício de direitos das pessoas físicas ou jurídicas com a finalidade de forçá-las a pagar tributos. Isso é sanção política tributária. O Estado, naturalmente, tem dois mecanismos de cobrança dos seus créditos oriundos de certidão dívida-ativa. A execução fiscal, enquanto mecanismo principal, mas também ele pode se valer da medida cautelar fiscal. Então, assim, em tese, qualquer forma de cobrança que ultrapasse esses mecanismos especiais são considerados sanção política, portanto, são desproporcionais, são ilegais e são inconstitucionais. Então, a pergunta que fica é: o protesto de CDA pode ser classificado como sanção política? Para ficar extremamente claro o que eu pretendo colocar a título de problema e posterior solução, eu vou trazer alguns exemplos de sanção política tributária para que você entenda como é que o Estado, de forma indireta, cobra tributo sem ser por meio de execução fiscal e isso ser considerado ilegal. Regime especial de fiscalização para contribuintes devedores. Então, existe um regime de fiscalização para contribuintes em dia com o Estado e existe um regime de fiscalização para contribuintes devedores do Estado. Esse regime especial de fiscalização para contribuintes devedores do Estado é uma forma indireta de cobrança de crédito tributário, razão pela qual isso é sanção política e considerado, portanto, ilegal. Outro exemplo, a apreensão de mercadorias em face de pequena irregularidade no documento fiscal que as acompanha para contribuintes devedores. O mesmo problema ou a mesma irregularidade mínima, ela faz com que a mercadoria do contribuinte devedor seja apreendida, enquanto que a mercadoria do contribuinte não devedor não é apreendida. Então você tem um mecanismo indireto de cobrança de tributo, razão pela qual nós temos aqui especificamente uma sanção política ilegal, desproporcional, inconstitucional. O cadastro ou a inscrição em cadastro de inadimplentes com as restrições daí decorrentes para contribuintes devedores. Da mesma forma, sanção política, esses são exemplos de sanções políticas tributárias, portanto, de novo, ilegais, inconstitucionais, desproporcionais. A jurisprudência do Supremo e a jurisprudência do STJ não analisam isso de hoje. Há muito tempo, o tema sanção política tributária ronda jurisprudência do STJ e do Superior Tribunal de Justiça. Por isso, existem súmulas explicando efetivamente que determinadas sanções políticas não podem acontecer. Por exemplo, os exemplos afastados de sanção política pela jurisprudência do STJ, nós temos 3 súmulas. A súmula 70 diz assim:
é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Em outras palavras, a interdição de estabelecimento é sanção política tributária, portanto, desproporcional, ilegal, inconstitucional, súmula 70 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, ou a apreensão de mercadoria como meio para pagamento de tributos, meio indireto, meio coercitivo, é sanção política, ilegal, desproporcional e inconstitucional. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas. Contribuinte em débito, o objetivo aqui é a cobrança, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Então, de novo, você tem uma sanção política tributária que é afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por meio de 3 súmulas. Então, nós vimos até agora o que é sanção política tributária, que o Estado tem mecanismos de cobrança legítimos, especializados e específicos, exemplos de sanção política tributária e aquelas que são afastadas pela jurisprudência do Supremo. Existe também uma súmula do STJ que diz assim: é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado. Aqui você também tem um exemplo de sanção política afastada pela jurisprudência do STJ a partir da súmula 127. Aqui são exemplos para que você possa perceber que a jurisprudência do Supremo e do STJ, não de hoje, analisam o que é sanção política e quais são os exemplos em que ela pode ser manifesta. Muito bem, nós temos, portanto, voltando à discussão principal, se o protesto de CDA, acrescentado que foi pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei 9492, que oriundo é da Lei 12767 de 2012, nós precisamos definir e saber se esse protesto de CDA pode ou não ser considerado sanção política tributária e, portanto, ser considerado ilegal. Muito bem, essa é a discussão. A pergunta, então, que fica é a seguinte: o protesto de CDA é sanção política? Se for, ele é ilegal e, portanto, o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9492 é inconstitucional, ilegal. Se não for, nós temos que o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9492, ele não é ilegal e, portanto, pode ser definitivamente aplicado pelo Estado, protestando a CDA como uma forma de constranger de forma legal o devedor ao pagamento daquilo que está constando na certidão de dívida ativa. Bom, a pergunta é: o protesto de CDA é sanção política? O Supremo, na ADI 5.135, disse o seguinte, somente pode ser considerada sanção política, vedada pelo Supremo, a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. Vou ler de novo para que você possa fixar efetivamente o que entendeu o Supremo. Somente pode ser considerada sanção política medida coercitiva de recolhimento de crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDA. Se não ocorre no caso de protesto de CDA, significa dizer que o Supremo Tribunal Federal entende que o protesto de CDA é constitucional. Para o Supremo, a título de resumo, nós temos: o protesto das certidões de dívida ativa CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional qualquer direito fundamental garantido ao contribuinte e, assim, não constituir sanção política. Então, para o Supremo Tribunal Federal, você tem de forma clara que o protesto de CDA não é sanção política. Aí nós temos uma tese favorável à Fazenda, no sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade do protesto de CDA como o meio a partir do qual a Fazenda Pública pode constranger de forma legal o contribuinte ao pagamento daquilo que consta na certidão de dívida ativa, sem lançar mão da execução fiscal, desafogando, portanto, o Poder Judiciário. Esse ponto de desafogar o Poder Judiciário e de não lançar mão da execução fiscal, ele foi muito bem estabelecido, pontuado, pelo STJ no julgamento do recurso especial que deu origem à tese 1 do nosso curso. Veja o que disse o STJ no julgado,
que firma a tese 1 favorável à Fazenda do nosso curso. O STJ diz o seguinte: a Lei 12.767 de 2012 acrescentou o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 9492, para, de modo expresso, prever que a CDA pode ser levada a protesto. Até aí tudo bem, sem problema. A norma, já em sua redação original, rompeu com a antiga tradição existente no ordenamento jurídico, consistente em atrelar o protesto exclusivamente aos títulos de natureza cambial, cheques, duplicatas, etc. Não bastasse isso, o protesto, além de representar instrumento para constituir em mora e ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação. Muito bem, esse é o ponto principal. É meio alternativo. O contribuinte pode muito bem, no momento em que percebe que a CDA é protestada, ele pode ser constrangido de forma legal ao pagamento do tributo, evitando a execução fiscal. Sob essa ótica, não se faz legítima qualquer manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir a adoção de meio extrajudicial para a cobrança dos créditos públicos. Ou seja, o STJ está admitindo como legal um meio extrajudicial para a cobrança de crédito público que se manifesta a partir do protesto da CDA. Diz mais, a circunstância de a Lei 6.830, a Lei da Execução Fiscal, disciplinar a cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos não deve ser interpretada como uma espécie de princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas. Aqui o STJ pontua uma situação importante. Ele diz o seguinte: o fato de existir a execução fiscal, isso não significa dizer que o Estado não pode lançar mão de outros meios que constranjam o devedor ao pagamento dos seus tributos ou do que consta na CDA, se isso for feito de forma proporcional, legal. Então, a existência da execução fiscal para o Superior Tribunal de Justiça não promove um princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas. Essa expressão é uma expressão que você pode muito bem guardar para utilizar em provas, vinculando-a à jurisprudência do STJ. Isso demonstraria para o teu examinador muito conhecimento da jurisprudência do STJ sobre o tema. E esse é o objetivo do curso, estabelecer o estudo de teses da Fazenda a partir da jurisprudência STJ-STF, que te dê substrato jurídico para o enfrentamento, especialmente de provas subjetivas e orais. Aquilo vai te dar exatamente a cabeça de procurador necessária para o enfrentamento dessas provas. Esse é o objetivo desse curso. Não somente reproduzir efetivamente o que pensam STJ e STF, mas fazer com que você pense como enfrentar provas mostrando conhecimento jurídico com cabeça de procurador. Então, a Lei 6.830, a Lei da Execução Fiscal, não estabelece um princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas. Ou seja, diz o STJ, engessar a atividade de recuperação de créditos públicos, vedando aos entes públicos o recurso a instrumentos alternativos, evidentemente respeitada a observância do princípio da legalidade, e lhes conferindo apenas a via judicial, a qual, como se sabe, ainda luta para tornar-se socialmente reconhecida como instrumento célere e eficaz. Ou seja, o fato da lei estabelecer a execução fiscal como forma de cobrança daquilo que está previsto em CDA não tira a possibilidade do reconhecimento de meios extrajudiciais que constranjam o contribuinte a esse pagamento. E continua o STJ, é indefensável, portanto, o argumento de que a disciplina legal da cobrança judicial da dívida ativa impede, peremptoriamente, a administração pública de instituir ou utilizar, sempre com a observância do princípio da legalidade, modalidade extrajudicial para cobrar, com vistas à eficiência, seus créditos. Então, você junta o pensamento do Supremo sobre o protesto de CDA não ser sanção política com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a lei pode estabelecer meios alternativos e extrajudiciais de cobrança, desde que legais, proporcionais. Nesse caso, juntando esses dois pensamentos, você chega à conclusão de que o protesto da CDA não é sanção política, pelo contrário, é meio extrajudicial de constranger de forma legal o devedor contribuinte ao pagamento do crédito tributário ou ao pagamento daquilo que consta na certidão de dívida ativa e, portanto, isso, além de desafogar o Poder Judiciário, é meio eficaz, que pode fazer com que essa lide, objeto
de futura execução fiscal ou de possível futura execução fiscal seja resolvida sem a provocação do Poder Judiciário. Em resumo, a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do artigo 1º, parágrafo único da Lei 9492, com a redação dada pela Lei 12.767 de 2012. Perceba que o STJ foi pela linha da possibilidade do protesto, ou seja, pela legitimidade que a Fazenda tem de lançar mão desse mecanismo extrajudicial, enquanto que o Supremo Tribunal Federal foi pela linha de descaracterizar o protesto da CDA enquanto sanção política. Juntando esses dois argumentos, você tem a tese favorável à Fazenda, ou seja, a Fazenda possui interesse e pode efetivar o protesto de CDA, não sendo esse protesto considerada sanção política tributária nos termos da jurisprudência do Supremo e também nos termos da jurisprudência do STJ. Então, como o objetivo do curso é te dar cabeça de procurador, espero que você tenha entendido toda a construção argumentativa de como isso pode ser cobrado na tua prova e de como construir respostas a partir daquilo que consta tanto na lei, quanto na doutrina, quanto na jurisprudência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Então, o objetivo do curso é esse, ter cabeça de procurador no momento em que formos analisar os institutos jurídicos postos à nossa apreciação em provas de concurso, seja em provas subjetivas, seja em provas orais. Tese 1 do nosso curso definitivamente ministrada, protesto de CDA. Espero que, se isso cair na sua prova, você possa brilhantemente apresentar respostas, como disse, com cabeça de procurador. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.